Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim e no vídeo de hoje eu vou te explicar como realizar um orçamento de forma simples e prática usando um método que eu utilizo no meu dia a dia. Então acompanhe esse vídeo até o final que agora eu vou te explicar detalhadamente como vai funcionar. Dica de aerografia! Procurando uma forma de realizar seus desenhos com mais facilidade? O patrocinador do vídeo de hoje tem a solução ideal para você. Conheça os Stencil Art Sem Limite, que permite você fazer desenhos dos mais simples aos mais complexos, de forma simples e prática. Os stencils são de acetato para que tenham uma longa duração e você possa utilizar sempre que precisar. Saiba mais no link na descrição do vídeo. Essa ferramenta que eu utilizo, ela está separada por algumas categorias. Na parte inferior aqui, ó, você tem o relatório final, o orçamento de clientes, que é o banco de dados onde eu armazeno todos os dados dos meus clientes. O orçamento final seria essa tela que você está vendo, onde eu vou ter todos os dados de produtos ali que eu vou investir em valores financeiros para aquele projeto específico. Quanto de desconto eu vou conseguir dar de 10 a 20%. Produtos gerais, né, despesas gerais e o salário. Vamos começar então já fazendo aqui, ó, um orçamento para você entender como vai funcionar. Essa ferramenta ela vai mostrar nessa tela aqui, onde está toda zerada, os valores para a gente, conforme a gente vai fazendo a atribuição aí. Então, para começar, nós temos que definir o nosso salário e mão de obra. Salário e mão de obra é muito importante para você ter um valor fixo mensal garantido. Muita gente pensa que é só você dar o preço e esquecer o depois. Só pensa no agora, esquece o depois. Isso vai impactar diretamente nos seus ganhos. E a mão de obra ela está atrelada justamente no valor do projeto total. Então, se o projeto deu R$100, você vai ter desse projeto 35% de mão de obra. Automaticamente, não tem como você... aqui no caso você vai colocar os valores de acordo com o que você necessitar, de acordo com o que você já vem trabalhando. E assim você vai conseguir otimizar essa ferramenta para a sua utilização. Então aqui eu coloquei um salário base de 1.500 o dia. E aqui embaixo eu coloquei um salário de 1.200 trabalhando 8 horas por dia. Eu estou dando uns descontos aqui para você entender um pouco como isso vai impactar nos seus orçamentos. Então, para ficar mais redondo, eu vou pôr R$1.000 aqui e você vai entender. Então vamos supor que o nosso primeiro projeto de orçamento que a gente vai fazer, a gente vai calcular que a gente vai trabalhar apenas um dia. Um dia. É só atribuir ali e aqui ele já vai dar o valor para a gente. Agora, na próxima etapa é a gente calcular as despesas em geral. Essas despesas em geral, ela está relacionada a tinta de impressora, papel que a gente vai utilizar, estilete, lápis e alguns gastos com o espaço que a gente tem, como luz, telefone, água, internet, aluguel e muito mais coisas que se você tiver aí você vai ter que pôr também. Porque se você não pôr, o dinheiro vai ter que pagar isso aí. Então, se não entrar e você não tiver, você não pagar, você vai ficar sem. Então, esse é o fundamento principal de que as pessoas não usam para calcular. E isso vai impactar muito no seu orçamento. Claro que algumas pessoas vão ter um trabalho muito barato. Lógico que ela não está pagando luz, não está pagando telefone, não tem aluguel. Fica muito barato, mas quando você põe no papel, aí você vê que você está levando um prejuízo e os clientes que estão fazendo trabalho com você, eles estão só com você por causa do preço, não por causa do trabalho. Esse é um detalhe que você tem que levar muito em consideração. Então vamos supor que a gente vai precisar de realizar duas impressões aqui. Então eu vou colocar dois aqui em todos, não, em todos não, eu vou colocar em um só, em 4, porque minha impressora vai 4 tintas. Então aqui eu já estou calculando as 4 cores. Tem impressora que são 5 cores, mas a minha é só 4. Então eu coloco as 4 ali porque eu vou ter o valor final aqui, ó, do tanto que eu vou gastar com impressão.
Aí tem o papel sulfite, a quantidade, né? Eu vou gastar 2 folhas apenas. Estilete, bisturi, eu vou colocar 1, porque aqui ele é calculado por dia. Pode ser que estrague em um dia, pode ser que demore mais tempo, mas não tem problema, porque o valor ele já paga aí, dependendo do material que você utilizar. Se ele for um material de qualidade, ele vai ter uma duração um pouco maior. Lápis eu vou pôr 1, porque às vezes eu risco lá com o lápis, e então eu já coloco aqui. Você pode ver que esses valores aqui, ó, desse canto, eles estão... Eu peguei esses valores da internet. Então, você vai simplesmente alterar esses valores aqui, para onde você compra os materiais, os produtos que você tem. Esses valores são aproximados de espaço de aluguel, essas coisas, eles são aproximados. Mas aluguel tem gente que paga 1.000, 2.000 e assim vai. Aqui eu coloquei um valor de 500 só para representar um cômodo apenas. Aqui na região onde eu moro, você até encontra um cômodo por R$ 500. Então, vamos imaginar que esse seria os valores reais aí da vida real para a gente estar fazendo. E aqui eu vou colocar, como eu vou trabalhar em um dia, eu vou colocar aqui um dia. Mas aqui você pode ver, ó, que o valor está sendo calculado por hora. Então vamos supor que eu vou trabalhar 8 horas por dia, que representa um dia inteiro aí. Então coloquei aqui 8 horas e agora nós fez a primeira parte, que é as despesas em gerais. Agora nós vamos para os produtos, que é a parte principal do orçamento. Se você tem lá, ó, uma tinta poliéster, um verniz da HPC 15, que é muito bom, eles não são de graça. E você tem que colocar isso no seu orçamento, para você ter depois dinheiro suficiente para reinvestir nos produtos de qualidade. Não adianta você querer comprar um candy House of Color e o cliente querer pagar um candy feito de anilina. Não dá. Então você não vai ter qualidade e principalmente não vai ter dinheiro suficiente para repor um produto. Então aqui vai ser a base estrutural para você conseguir fazer seu orçamento. Nessa parte aqui, ó, valor de seguro, significa o quê? Vamos supor que o seu cliente veio com um capacete que custa R$ 1.000. Se você não entende de capacete, você tem que pesquisar antes, para você entender as peças que as pessoas trazem para você. Assim, você vai conseguir ter esse valor de seguro. Esse valor de seguro funciona mais ou menos como de um carro. Você paga todo mês lá o seguro do carro e quando você tem um problema, o seguro te reembolsa. Então vamos supor que aqui o cliente vai te pagar uma porcentagem do valor final do projeto. Claro que você não vai falar para ele isso, né? Porque senão ele não vai querer pagar. Mas vamos supor que você vai fazer um projeto e por algum motivo você danificou o capacete do cliente que custa R$ 1.000. Se você der um orçamento de R$ 500, você não vai ter dinheiro suficiente para cobrir essa peça. Só que, claro, não vai ser um orçamento de R$ 1.000 que você vai dar para o cliente, para customizar. É claro que dependendo da pintura, pode ser que fique até mais caro que o capacete. Mas aqui vai ser um acumulativo de orçamentos. Então vamos supor que você fez já 10 orçamentos e cada desses 10 orçamentos você já fez aqui com um cálculo de R$ 10 embutindo no orçamento, que é o valor de seguro da peça. Esses R$ 10 já se transformaram em 100. Então você já tem lá R$ 100 na sua conta só de seguro. Que se por acaso vir acontecer algum problema, você já ter esse dinheiro lá na sua conta para falar, ó, aqui está sua peça nova. Não vou pintar mais, porque já deu problema. Então você já vai ter esse porto seguro para você não tirar o dinheiro do seu bolso e estar pagando. Então aqui vai muito da peça do cliente. Se você não quiser pôr, é opcional. Aqui só tá para você garantir o seu trabalho. Ele vai ter uma influência, um impacto no orçamento? Vai, dependendo dos valores que você pôr aqui, ó, nessa coluna. E tudo isso vai influenciar no seu orçamento. Eu coloquei 2 tipos de seguro. O seguro da largura e altura da peça, que é quando você pega uma peça muito grande, tipo uma parede, vamos supor. Você pegou uma parede lá, por algum motivo você
quebrou a parede do cliente. Então você já tem um seguro aqui que você colocou para você estar fazendo aí esse reparo com massa, pedreiro e tudo mais. Aí você já vai ter aqui esse seguro. Para peças de alto valor, que é os capacetes, aí você vai estruturar uma faixa de preço. Eu recomendo você trabalhar até R$ 100, porque senão ele vai influenciar muito no seu orçamento final. Então, vale a pena você colocar aí para você fazer essa estrutura aí. Então, vamos supor aqui que nós vamos precisar de um seguro de R$ 10, que aí o valor final está aqui. O estilo do desenho. Muita gente acha que é difícil você dar um orçamento devido ao estilo do desenho. O estilo do desenho eu separei nessa ferramenta em 4 categorias: vetor, desenho animado, realismo e hiperrealismo. Vetor entra tudo o que você imaginar de letra, desenho animado, essas coisas. Você já estipula aqui, ó, um valor fixo. Então, se você quer cobrar para fazer lá umas letrinhas no capacete ou na peça da moto, R$ 20, tá aqui, ó, R$ 20. Só para fazer isso. Se você quiser fazer um desenho animado, 50, a partir de 50. Um realismo você já pode cobrar a partir de 70 e hiperrealismo a partir de 150. Isso é só o estilo do desenho. Aqui a gente não está calculando o restante dos materiais, mão de obra, nada. Então você tem que pôr um valor realista, não pode extrapolar muito, senão ele vai impactar e você vai entender como ele vai impactar no seu orçamento. Vamos supor que eu vou fazer lá umas letrinhas que custa R$ 20. Então eu vou pôr lá só um nome. Eu quero escrever meu nome, Daniel, lá na peça. Então, vamos lá. Agora eu preciso saber do tipo de pintura. Muitos clientes aparecem e falam que só quer pintar a peça. Aí você tem aqui uma tabela para você fazer também, na mesma coisa do estilo do desenho, só a tabela. Só a pintura uniforme. Assim, você também vai ter um orçamento específico só para esse tipo de pintura, que não envolve desenho, apenas lá aplicar tinta com pistola e invernizar posteriormente. Aí você também tem aqui a tabela. Nesse caso, dependendo do projeto, você pode realizar uma pintura flake e posteriormente fazer um desenho. Aí você pode implementar já os dois aqui nesse orçamento. Então você já poderia colocar aqui na pintura flake o tipo de pintura. Especificava já também o valor para esse tipo de pintura e assim você já ia ter um orçamento aí bem legalzinho também. No caso eu recomendo para esse tipo aqui você calcular a parte. Então você vai fazer dois orçamentos, um para pintura e o outro para o desenho. Aí você vai ter depois vai fazer a junção dos dois orçamentos e vai falar para o cliente que ficou X, porque vai ter que ir assim sucessivamente. Então, você já tem aqui uma base de como vai funcionar o estilo do desenho e como funciona o seguro de caso venha acontecer algum problema. Agora vamos para as tintas especiais. Nesse projeto eu não vou usar tintas especiais, mas aqui você vai ter os valores da tinta quente, concentrado, que é o valor da House of Color, esse aqui, que se você quiser eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Os candy pronto para uso, que aí você encontra na internet por esses valores aqui. Esses são valores da internet, viu? Não são valores reais. Você tem que ver na onde você compra e atribuir aqui depois. Aí tem os candy perolizado, tem as tintas camaleão, tem o pó flake que você compra, tem as tintas fluorescentes que você compra e as tintas automotivas que são os flakes prontos que eu utilizo da House of Color que eu comprei uns tempos. Esse daqui são os valores que eu paguei real, então esses aqui são os valores corretos. Pode ser que tenha algum ajuste aí devido à cotação do dólar ter influenciado, que foi no ano passado que eu utilizei. Então aqui tem as tintas lisas, automotivas lisas. Esses não são os valores reais, mas tem aqui ó, o azul claro, esse eu comprei, paguei 50 e tem alguns outros valores aqui ó. Então vamos calcular que eu vá pintar só de branco essas letras minhas. Então eu tenho preto base, então vamos supor que eu quero um fundo preto com as letras brancas. Então eu vou usar aqui umas 200 ml de preto para fazer o fundo. Vou utilizar o branco,
Cadê meu branco? Aqui, branco puro. Vou utilizar umas 50 ml apenas de branco. Tá aqui, ó. Agora eu vou querer fazer as automotivas metálicas. Se você quiser, mesma coisa, você vai atribuir os valores aqui e vai colocar a quantidade que você vai utilizar. As tintas perolizadas funcionam do mesmo jeito, valores e quantidade. Efeito cristal, para dar uns efeitos, você preço e quantidade. Agora vem a parte do verniz. Você pode atribuir todos os vernizes que você usa, desde o mais barato até o mais caro, aquele linha premium. Você atribui aqui, coloca os valores. Uns tempos atrás, eu estava usando o CC900, por ele ser um preço bem acessível, R$ 45. Então eu vou usar 200 ml aqui. Eu sempre ponho um pouquinho a mais, porque é melhor sobrar do que faltar. Se faltar, eu vou já estar gastando mais produto do que eu calculei no orçamento. E isso vai impactar também direto no seu bolso. Então aqui, verniz fosco, você faz a mesma coisa, linha mais barata, a linha premium, para você ter orçamento para o cliente. Aí você pode calcular 3 orçamentos diferentes e mandar para o cliente. Ó, eu consigo fazer nesses 3. Esse é o premium, esse é a linha intermediária e esse daqui é o produto mais barato que eu consigo para você, só que ele não vai ter qualidade em produto. Aí você já vê se vale a pena trabalhar dessa forma ou não. No caso aqui eu vou ter que preparar minha peça, então eu vou utilizar o primer. O primer 511 está R$ 32 aí na internet, então vamos pôr aqui que eu vou usar 200 ml para uma pecinha pequena, onde que eu vou só pôr o nome. O wash primer preto vinílico eu não vou usar. Como que a peça é de plástico, eu vou usar seladora. Então tem aqui ó, da Lazuril R$ 35, eu vou pôr aqui 100 ml. Thinner PU. Thinner PU põe sempre 100 ml a mais. Então eu vou para essa peça eu vou pôr aqui 400 ml. Eu sei que eu me garanto com 300, mas 400 vou ter certeza aí que eu não vou estar desperdiçando produto. Solução isolante, eu vou pôr 100 ml, que como eu vou limpar a peça, eu preciso dessa solução. Então aqui a linha de auxiliares, caso você tenha algum outro produto, você pode adicionar aqui o valor e tudo mais. Polimento, se você trabalhar com polimento também direto na peça, você pode especificar o valor dos produtos, né, que você vai usar e a quantidade que você vai precisar desses produtos. Eu não atribuí ainda, porque essa ferramenta eu vou estar aprimorando ela mais ainda. Então, vai faltar algumas coisas aqui. Eu coloquei apenas o necessário para você conseguir estar realizando um orçamento. As fitas de mascaramento. As fitas crepe, automotiva, padrão, você coloca o tanto que você vai usar. Eu dividi ela em 4 partes para você ter um cálculo em dinheiro mais preciso. Se eu dividir muito mais, você vai acabar passando do orçamento e vai acabar gastando mais fita e tendo menos dinheiro para repor essas fitas. Então eu cheguei mais ou menos nessa matemática que vai ser o ideal aí para você conseguir utilizar nos seus projetos. Vamos pôr uma fita, caso venha a precisar. Nesse projeto de escrever apenas um nome numa peça, você não vai precisar empapelar nada, mas é bom você às vezes garantir. Fita filete, você põe aqui também, tem os valores, a quantidade, nesse caso nós não vamos usar. Aí tem as máscaras de pintura, que se você precisar. Se você utilizar adesivo na plotter ou silhuete, você põe aqui o valor dos adesivos e ele está sendo calculado por metro. Então você pode gastar 1 metro aí no projeto que o valor vai ser praticamente o mesmo. E agora vamos à parte interessante, lixas. Quais as lixas que eu vou utilizar nesse projeto? Como eu vou ter que preparar, eu vou precisar da lixa seca, vou pegar uma 220, uma 320, uma 400 e vou pegar uma d'água aqui para quando eu finalizar eu dar um talento nela. 2.000. Vamos pegar 2.000 aqui. No caso, eu vou atribuir mais lixas. Tem a 3.000, 5.000 que não adicionei aqui, mas vamos adicionar mais para o futuro.
Aqui são as básicas, essas lixas já são para polimento, né? Então, por isso que eu não adicionei ainda. A 2000 já vai ser suficiente para a gente dar uma ilustrada aí na nossa peça, no verniz, né? E vamos agora, se você tiver pano pega poeira, você pode adicionar também aqui, ó, valor, tal, calcular. No caso aqui eu não vou calcular porque eu não preciso. Agora nós vamos à parte de equipamentos e ferramentas. Quais os equipamentos que nós vamos usar? Eu vou utilizar meu compressor Comp Brasil. Eu não sei se esse é o valor real atualmente dele, mas se você estiver vendo hoje eu não sei. Então recomendo que você pesquise. Lembrando mais uma vez, são valores da internet que eu peguei. Já faz um tempo que eu peguei esse valor, então pode ter mudado. Eu vou usar ele um dia. Vou usar também meu outro compressor, que eu vou utilizar a pistola. E agora vamos ao aerógrafo. Eu vou trabalhar com o meu aerógrafo. Não está aqui meu aerógrafo, mas eu vou adicionar aqui, ó, o meu Steula BC61. Ele está aí por volta de R$140 e eu vou usar ele por um dia. Os outros aerógrafos eu não vou utilizar nesse projeto. Vou utilizar minha pistola V8 Brasil para aplicar tinta base preta. Vou utilizar minha pistola também MP105 de 1.2 para envernizar. E eu também não tenho uma outra pistola aqui, mas eu vou pôr um valor fictício. Então eu vou colocar aqui pistola Impel 1.4. Ela deve estar custando aí uns R$170, que é baratinho também, não é muito cara ela. E vou pôr para trabalhar um dia, que é para aplicar o primer. Aqui você já tem mais ou menos uma base de como vai funcionar aí o cálculo dessa peça. Esses valores aqui, eles são para você ter... Vamos supor que você tem um problema no seu compressor e por algum motivo ele parou de funcionar. Mas você já trabalhou utilizando esse sistema por um ano. Você, com os valores que você acumulou aqui de um ano, você já tem o dinheiro suficiente para comprar outro compressor à vista e não gastar o dinheiro do seu lucro dos seus projetos. Com base nisso, você já vai ter aí uma garantia a mais dos seus equipamentos. É como no seguro lá em cima da peça do cliente. Você está fazendo o teu seguro com os seus equipamentos. Todos os equipamentos listados aqui, ele tem uma vida útil de um ano. Então, se passar disso, o dinheiro que vai entrar aqui vai ser para a empresa a gerenciar outros equipamentos ou investir em equipamentos melhores aí que você necessite para performar ainda mais o seu projeto, os seus trabalhos. E com base nisso, você vai sempre manter em evolução. Você também vai ter os pincéis, caso você utilizar pincel em seu projeto. Você põe aqui também pincéis e lápis da linha Pinstripe, se você precisar. Tintas para Pinstripe, você também, se precisar, você põe. E tem aqui pigmentos automotivos. Eu utilizo bastante pigmento automotivo e gosto bastante desse método de utilização. Aí você põe os valores dele, coloca a quantidade que você vai usar nesse projeto, porque pigmento você compra ele a partir de 100 ml, então dependendo do projeto você pode comprar 100 ml ou comprar um quarto e fracionar, né, para 100 ml e assim você vai fazendo para cada projeto. Aí tem os pigmentos perolizados, os pigmentos lisos e os pigmentos PU, que são dois dos pigmentos que eu mais utilizo, o PU e o pigmento poliéster, que é o da tinta poliéster. Esses dois pigmentos eu gosto bastante de utilizar. O pigmento PU principalmente devido à pigmentação dele ser bem mais forte do que o poliéster. Em algumas situações esse pigmento me ajuda bastante. Nessa parte nós calculamos aqui então tudo que nós vamos usar no nosso projeto. Você pode perceber que não esquecemos de nenhum produto. Somente alguns produtos de polimento, se caso vier a necessitar. Se precisar
com o futuro adicionar alguns produtos adicionais aqui, nós também podemos, mas para a gente escrever um nome em uma peça de plástico, nós já temos aí os produtos necessários para isso. Então agora nós temos aqui, ó, o nosso orçamento. Você pode falar assim: nossa, Daniel, um orçamento de R$200 para escrever apenas um nome? Para você ver. Isso porque eu estou calculando todo aquele aluguel, água, luz, telefone. Se você tem conta para pagar, você vai ter que fazer um orçamento assim. Se você não quer pagar nenhuma conta, água, luz, telefone, não quer ter garantia dos seus equipamentos no futuro, não quer se aprimorar, você cobra R$50. Não tem problema. A diferença é que o seu cliente ele só vai te procurar se você quiser, se você cobrar R$50. A partir do momento que você cobrar 100, ele já não vai te procurar mais. E aqui está, ó, o grande pegada do negócio, ó, o valor da peça de seguro que a gente colocou lá no começo. Isso daqui não é obrigatório, você pode tirar. Algumas coisas daqui você pode ajustar, você pode recalcular, por exemplo, o estilo do desenho. Você pode colocar outros valores ou não calcular. Isso vai depender do seu trabalho, da forma que você trabalha. E aqui, ó, nós temos o valor de tinta que nós vamos gastar. Na verdade, no vermelho aqui embaixo, ó, só para esse projeto você vai ter um gasto, um investimento em produtos de R$ 53,94. O ganho do seu projeto é de R$ 130. Se você não quiser ter um ganho de R$ 130, aí é onde que entra os descontos aqui, que eu não acho tão válido, dependendo do projeto você dar desconto, principalmente para projetos pequenos como esse. Você, a não ser que você esteja muito querendo pegar o trabalho, aí vale a pena você atribuir os descontos aqui. Mas ele vai influenciar significativamente no seu ganho total do projeto. Então, ao invés de você ter um lucro de R$ 130, você já vai, com 10% de desconto, você vai ter um lucro de 110. Bom, não é muito, já vai baixar, o preço final do projeto para o cliente vai ficar R$ 179. E aqui você vai ter, dando 15% de desconto, você vai ter aí um lucro de R$ 100 e vai ter um desconto para o cliente no total, o valor do projeto, né? R$ 169,48. Se você der 20%, aí ele já cai para 159. Só que o seu ganho vai ser R$ 90. Lembrando que o seu ganho não está atrelado aqui os valor de manutenção, essas coisas. Ele está atrelado só à mão de obra, salário, o estilo da pintura e o valor da peça. Então, se a gente tirar, para você entender como que funciona, se a gente tirar lá o seguro aqui, ó, que a gente fez, vou pôr 0, e tirar o valor do desenho que a gente colocou, que é as letrinhas lá, que a gente vai ter o trabalho de recortar e tudo, a gente já vai ter um orçamento final de R$ 158. Só que o nosso ganho no projeto vai ser de R$ 89,58 no orçamento final original. E mesmo assim nós vamos ter que continuar com o mesmo investimento em produtos. Esse valor de investimento em produtos ele não vai mudar. Infelizmente não tem como mudar, né? Porque o produto não vai aparecer na sua mão sem você gastar dinheiro, né? Aí se você quiser atribuir os descontos, você vai ver que em 20% o seu ganho vai ficar em R$ 57. Aí você tem que se perguntar o seguinte: R$ 57, eu consigo pagar água, luz, telefone? Se eu fazer 10 projetos desse, eu vou conseguir pagar água, luz, telefone com esse ganho de R$ 57? Se a resposta for sim, beleza, vale a pena você pegar esse serviço, e se aparecer mais durante o mês, vale a pena. Porque aí vai entrar uma outra pegada que eu atribuí nessa ferramenta, que é o quê? O orçamento dos clientes. Esses números eles são randomizados, então vamos supor que aquele orçamento a gente atribuiu aqui, ó. Hoje é 1º de janeiro de 2018. Aí você põe o nome do cliente, o e-mail, o telefone fixo, né? O WhatsApp dele você pega, põe aqui. O valor da peça, que aí é o valor aqui que está aqui, ó. Valor de seguro da peça. Você pode pôr aqui o restante das informações que estão aqui, ó, conforme nessa ordem aqui.
esses valores, eles vão estar representados individualmente aqui, você vai adicionar manualmente. E aqui você vai pôr os valores que vão estar lá de 10%, 15%, 20%. E aqui no final ele vai calcular automaticamente para você. Então, com base nisso, você já vai ter aqui, ó, valor de investimento em produtos, 111.560. Tudo isso foi o que você investiu no mês em produtos. Você teve lucro de todos esse investimento, você teve um lucro de R$ 8.760. E o valor total do orçamento do mês inteiro chegou a 14.269. Essa parte aqui, que é o orçamento, que é o histórico dos orçamentos que você fez, ele não vai bater com o salário final. O que tem que bater com o salário final é aqui, ó, lucro. Se o lucro bater R$ 1.500 ou R$ 1.000, você está dentro do planejado lá na ferramenta. Se ele não bater, você está calculando o orçamento errado ou você está dando poucos orçamentos durante o mês. E, claro, tem que fechar, né? Se não fechar, não vai adiantar nada. Porque não adianta dar aqui o valor, mas você não ter realizado o projeto. Então, você tem que calcular sempre a mais para depois você ver aí os que foi aprovado e os que não foram. Assim você já vai ter o valor final aí do seu projeto e o ganho mensal do mês. E automaticamente esses valores aqui ele vai ter um benefício para você. Você não só vai ter o contato do cliente para oferecer novos serviços, como também vai te possibilitar ver como você está administrando melhor os seus ganhos. Por exemplo, aqui nós temos alguns gráficos onde vai ter a representação dos seus ganhos, dos produtos que você investiu, para você ter uma tendência, você conseguir prever o mês seguinte como ele vai ser. Por exemplo, aqui nos meus ganhos, ó, nos orçamentos que eu realizei, que são com base naqueles dados fictícios lá, nós temos uma tendência do nosso salário, que é o verde aqui, ó, do dia, ele está em uma queda. Está em uma queda. Mas se você vê o meu lucro, ele não está caindo significativamente como o salário do dia. Isso vai dar a entender o quê? Que mesmo a quantidade de orçamento de salário do dia que eu estou ganhando ser menor ao passar do tempo, não está afetando o meu lucro. Porque o lucro é essa linha tendência verde bem clara aqui, ó. Isso é bom porque, assim, às vezes a gente dá um orçamento, parece que esse orçamento foi muito baixo, mas se a gente calcular durante vários orçamentos que a gente fez durante 30 dias, ele vai ter um impacto muito grande. Então, se a gente ficar dando orçamento errado toda vez, a gente vai sacrificar o nosso lucro toda vez. E o lucro vai despencar cada vez mais. Então, aqui, com essa linha de tendência, você vai saber quando o seu lucro está subindo e quando o seu lucro está descendo. Você pode ver que o nosso salário está descendo, mas o nosso lucro não está descendo igualmente o salário. Então, esse é um ponto positivo desses gráficos que eu criei justamente para facilitar na sua visão. Um outro detalhe é as despesas gerais. Por exemplo, nós temos lá os gastos diários com produtos de escritório, o residencial e os valores de equipamento que a gente tem que repor se caso quebrar. Aqui você também tem as linhas de tendência, que nesse caso aqui é só para você ter uma visão de como está indo e você tomar alguma iniciativa caso você tenha algum problema aí nos seus equipamentos ou queira investir em outros equipamentos. Esses dados, como eles são fictícios, aqui ele está mostrando que nós temos uma oscilação muito grande nos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia para fazer os nossos projetos. Você pode ver que a linha vermelha é esses equipamentos. Então, de um tempo, no meio do mês ali, você vê que caiu muito. Então, isso você tem que observar para tomar cuidado e não manter um padrão ali
mas você vê que a linha permanece praticamente linear de tendência, não está descendo e não está subindo. O que está subindo muito aqui é o de escritório. Esse está subindo muito. Se estiver subindo muito, você revê os valores dos produtos que você está com o seu fornecedor que você está cobrando. Tenta baixar um pouco mais esse valor para você baixar essa linha de tendência. Quanto mais baixa aqui nos produtos gerais, melhor para você, porque isso vai impactar no seu orçamento. Verniz e aditivos, né, que são os valores totais. No caso aqui, ó, você pode ver que a linha de tendência está descendo. Como não são orçamentos reais, essa linha de tendência é só para eu te explicar como funciona. Por não ser valores reais lá que está aqui nesse orçamento aqui, ele vai mostrar algumas coisas que geralmente não é real, né? Porque pode ser ao contrário, em algumas situações. Mas vamos supor que está descendo aqui e isso é bom, porque os produtos eles estão mais baratos, então para você no começo do mês você pagou o valor mais caro e isso fez com que subisse muito, ó. Teve um investimento praticamente de quase R$ 1.000 aqui no dia 7, então isso é muito bom para você ter uma visão de quanto você está aí pagando diariamente nos seus produtos. Aí tem as tintas e produtos especiais, né? Que aí você também vai ter a mesma informação, a linha de tendência, o quanto você gastou naquele dia em orçamento, que foi aprovado ou que não foi aprovado, você vai ter aqui o valor. Isso é bom para você manter o histórico e nos meses seguintes você ter aí novas ideias para você calcular novos orçamentos e investir com novos clientes. E tem o valor de diluente, que também é muito importante você saber, porque diluente vai muito. Então, se você tem essa visão aqui, ó, R$ 500 no começo do mês e depois você caiu para quase 400, você pode comprar aqueles galões de 5 litros. Então você sabe que se você investir R$ 250 em diluente, você vai gastar em 30 dias todo esse diluente. Mas é importante que você tenha os valores reais do produto e também tenha a utilização dessa ferramenta durante no mínimo um mês. Para você, no mês, assim, entre aspas, né? É bom você utilizar durante 2 meses sem parar e com base nesses 2 meses você ter lá o gráfico certinho, estruturado para você saber o valor de investimento no produto. Pigmentos secos são aqueles pigmentos que a gente compra direto com o fornecedor, sem já ter a tinta pronta. E aqui você sabe que o investimento está subindo descaradamente, então significa que os valores dos pigmentos ele está aumentando. Aí é onde que você chega no seu fornecedor e fala, ó, aumentou demais, amigão, tem que baixar um pouco mais aí para mim, eu estou comprando direto. Aí você consegue baixar o preço e manter um padrão aí nos seus projetos de orçamento. Sem contar que o valor do seu orçamento ele não vai ter uma variação muito grande de um cliente para o outro. O bom é isso. Então, com base nessas informações, você já vai ter aqui um valor real para o seu orçamento. Se você quiser ter acesso a essa ferramenta, eu vou deixar um link na descrição, onde tem mais informações adicionais para você estar realizando aí orçamento, como você prepara todo esse campo para você atender muito bem o seu cliente e não ter uma diferença em um orçamento hoje para amanhã. Porque os seus clientes eles sabem quando você está falando um valor real de um orçamento. Ele entende o que você tem de custo, o que você não tem. E se você passa um valor muito acima do que o seu cliente imaginou, ele não quer o trabalho bem feito, bem executado, com produtos de qualidade. Ele quer simplesmente pintar aquele negócio ali de qualquer jeito. E para ele, quanto mais baixo ele pagar, para ele vai ser melhor. Então, pensa aí nessa ferramenta. Se você realmente tiver interesse, tiver alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você utilizando essa ferramenta vai ser muito melhor do que você falar para o cliente assim, ó,
eu não quero pegar esse projeto. Se o cliente reclamar que está muito barato ou muito caro, você vai ter argumentos para falar com ele aqui. Pensa bem, faz aí, ó, clica no link na descrição desse vídeo para você ter acesso a essa ferramenta. Se caso você tiver alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários. Me envie aí novas dicas que eu possa implementar nessa ferramenta, que vai ser muito bem-vinda. Caso você tiver alguma dúvida referente a orçamentos, também pode deixar nos comentários que eu vou estar te respondendo. E assim a gente vai trocando informações para manter o nosso ramo da aerografia sempre na melhor qualidade. Dessa forma nós vamos padronizar praticamente o mercado e assim vai fazer com que os clientes entendam que o trabalho ele precisa de uma atenção. Então, se você quer ter uma atenção, ter um ganho financeiro com o seu projeto, essa é a ferramenta ideal para você utilizar no seu dia a dia. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos chegando no final desse vídeo, espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco de como realizar um orçamento. Caso você tenha alguma dúvida, é só me dizer aí. Vou ficando nesse vídeo por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.